Vocês estão felizes com Jesus? Eu também. Você não esperava por essa, né? Queria uma outra pergunta. Jesus está feliz com vocês? Poxa, gente, foi bem desproporcional isso. Jesus está feliz com vocês? Comigo também. Nós vamos passar a ministração da palavra e eu quero convidar você a abrir sua Bíblia, por favor, no Evangelho de João, no capítulo 21. Enquanto você localiza o texto, nós vamos ler dos versos 15 até o 17. Eu queria rapidamente compartilhar um pano de fundo a respeito da forma como Deus me levou a entender esse texto e por que essa mensagem que eu já prego, há 32 anos, ela é tão importante, significativa, para mim, na minha vida, e evidentemente a gente sempre quer compartilhar. De tempos em tempos eu mexo nesse assunto. A última vez já foi uns 5 anos atrás. Eu me sinto em dívida com Deus e com vocês, porque a ideia de pararmos para analisar as verdades que nós vamos avaliar nesse texto não é apenas para aprender algo novo, mas principalmente para que a gente possa conseguir entender onde estamos, para onde vamos. Então, antes mesmo de ler o texto bíblico, eu queria só compartilhar isso. Início de 1994, estava nos primeiros meses do pastorado, apesar de já pregar mais tempo. Eu comecei em dezembro de 93. E eu lembro que na época nós tínhamos 3 reuniões na semana. Tínhamos só uma celebração no domingo, a igreja era nova, um culto era mais do que suficiente, isso era no domingo à noite. Mas tínhamos uma reunião de ensino, uma escola bíblica na quinta-feira. A gente não chamava de escola, mas era um outro propósito para essa reunião. Mas muitas mulheres que tinham dificuldade, o lugar onde moravam, famílias onde os maridos não eram convertidos e tinham dificuldade de frequentar o culto domingo à noite, começaram a pedir se a gente faria uma reunião menor na terça à tarde para facilitar a vida delas. Então a gente tinha recém-implementado isso. Então já tinha passado o culto do domingo, terminou a reunião da terça à tarde. Eu vejo irmã Maria me rodeando, ela era muito introvertida, tímida, e eu achei que ela estava querendo uma oportunidade de falar. Irmã Maria tinha experimentado uma conversão assim extraordinária. Aquele tipo de crente que já converte a 1000 por hora. Ela entrou a primeira vez numa das nossas reuniões com câncer sério, no estágio avançado. No dia em que botou o pé da igreja, ela foi instantaneamente curada da sua enfermidade. Aquilo foi tão impactante que ela entregou a vida a Jesus, mas entregou assim, coração e alma por completo. A família foi muito impactada com o que aconteceu e todos se converteram. O esposo dela, palavras dele na época, ele dizia que antes da conversão ele vivia mais deitado do que de pé, do tanto que bebia. Um dia alguém brincou, mas bebia muito. Outro respondeu, você tem ideia, do golinho que dava para o santo morreu de cirrose. Então, ele também, quando se converteu, foi instantaneamente liberto do alcoolismo. O que Deus fez naquela família foi lindo. Então nós temos uma nova convertida, que não é tanto tempo assim de caminhada, mas que está se doando tremendamente a Deus. E quando eu vi a irmã Maria rodeando, eu falei, irmã Maria, você quer conversar? Sim. Eu falei, se aproxime. E ela chega dizendo, pastor, eu tenho certeza que eu não estou louca. A minha vontade, meu lado gaiato, brincalhão, é dizer, olha, nenhum louco acha que é louco, então ter certeza que não é louco, não é nenhuma garantia. Mas eu vi que ela estava muito emocionada, quebrantada. Eu engoli a vontade de brincar. Eu falei, por que a senhora está falando isso? Ela ficava insistindo, eu tenho certeza que eu não estou louco. Foi pastor no culto do domingo à noite. Aquele momento tal da adoração, em tal canção, enquanto nós estávamos adorando, e foi um culto muito especial. Ela diz, eu levei um dos maiores sustos da minha vida. Eu falei, por quê? Ela falou, eu ouvi um barulho de metal retorcendo vindo do teto. Ela falou, eu achei que o teto estava caindo. Nós tínhamos uma estrutura metálica do telhado, telhas de zinco, e não tinha nem forro, nada disso. Era tudo visível. Ela falou, eu olhei para cima assustado de onde vinha o barulho. Ela disse, quando eu olhei, o que eu vi me assustou mais do que o barulho que eu vi. Ela diz, o telhado da igreja estava se abrindo de fora a fora pela metade. Ela diz, metade do telhado enrolou para um lado, como quem abre uma lata de sardinha, metade enrolou para o outro. Eu estou assustado olhando o que é isso, o que está acontecendo. Ela diz, e os céus se rasgaram de fora a fora. Ela diz, eu vi o Senhor Jesus. Ela falou, o rosto dele brilhava mais do que umas 10.000 vezes o sol. Ele estava rodeado de anjos. Era uma cena assustadora. Ela diz, um dos seus braços estava estendido, a mão aberta. Ela diz, eu sabia que era ele, não pelo rosto, que eu não podia enxergar pelo brilho,
mas pela mão. Ela diz, eu vi um buraco, não era uma cicatriz, é como se a marca do cravo nunca tivesse fechado. Ela diz, mas o outro braço não estava aberto para fora da mesma maneira que o primeiro. Na verdade, estava estendido para frente, a mão fechada e um dos dedos em riste, apontando na direção da igreja. Ela diz, e ele fez uma pergunta, barulhenta, a voz parecia um trovão. E a pergunta foi, tu me amas? Ela falou, pastor, aquela voz trovejou a segunda vez, tu me amas? Ela falou, eu olhava para o lado e dizia, ninguém está vendo isso? Ninguém está ouvindo isso? Ela falou, era tão real que eu não conseguia entender que aquilo era uma visão. Para mim era tudo literal. Ela diz, então a voz trovejou pela terceira vez, tu me amas? Ela diz, eu só entendi que era uma visão. Quando o céu se fechou, o telhado voltou ao normal. Ela diz, eu fiquei tão impactada. Ela diz, não que eu tenha ficado doente, mas meu corpo ficou tão debilitado com a intensidade da visão, que ela diz, eu cheguei em casa no domingo à noite e eu só levantei hoje, na terça-feira. Eu não saí da cama na segunda. Eu estou ouvindo a irmã Maria e perplexo, eu pergunto, por que a senhora não falou nada do domingo à noite? Por que não compartilhou isso para a gente? Eu lembro da bobagem que eu falei para ela. Eu falei, pode ser que Deus esteja querendo falar alguma coisa. Se depois de tudo isso só pode ser que Ele queira, você imagina quando Ele quiser mesmo. O crente, quando não sabe o que fazer, tem uma resposta padrão. Eu falei, vamos orar. Eu não consigo te explicar o que aconteceu quando eu estou ouvindo a irmã Maria. Eu sei que ela não está brincando. Eu sei que ela de fato teve uma experiência, uma visão aberta do Senhor Jesus. Eu nunca tinha visto ninguém ter uma experiência como essa. Mas honestamente, eu sinto Deus me chacoalhando, mexendo com toda a minha estrutura. E hoje, mais de 30 anos, toda vez que eu vou contar a história, isso me emociona. Deus me pegou de jeito por dentro. Mas tudo que eu disse para ela, vamos orar, porque eu não sabia o que fazer com aquilo. Mas eu de fato comecei a processar, digerir, orar. Passou a terça, a quarta, chegou a quinta-feira. Fui visitar uma família da igreja no horário nobre, que é o horário do almoço. Era solteiro na época, tinha que fazer o trabalho e garantir a sobrevivência. E quando sentei à mesa para comer, senti falta da filha mais nova do casal. A Tássia estava com 7 para 8 anos de idade. E eu perguntei, a Tássia não veio almoçar? A mãe falou, não, não vem, está no quarto. Falei, está doente? Não. Falei, está de castigo? A mãe falou, não, já rindo. Falei, o que houve? Ela falou assim, olha, teve um sonho essa noite. E tudo que essa menina consegue fazer desde que acordou pela manhã é chorar e orar. Ela não foi para a escola. Não, criança não ir para a escola a gente não entende, gente. Mas não querer almoçar. Eu falei para a mãe, o que ela sonhou? A mãe falou, cada vez que ela fala, ela chora. Mas juntando os pedaços, foi mais ou menos assim. Nós estávamos num culto lá na comunidade. O louvor tinha terminado. O senhor subiu à plataforma para pregar. Quando o senhor subiu, o telhado da igreja abriu de fora a fora. E eu pensei, vai começar tudo de novo. Mas a visão não era a mesma. Ela diz, quando ela olha aquele telhado aberto, o Senhor Jesus vem descendo do céu e se põe em pé do seu lado na plataforma. Sorri para você de uma forma muito meiga, gentil e diz, Luciano, pode sentar, que quem vai pregar hoje sou eu. Eu brincando falei com a mãe, que ela está tão emocionada que eu não vou pregar. A mãe falou, não. O que emocionou ela foi outra coisa. Eu falei, o quê? Ela falou, os olhos do Senhor Jesus. Aquela mãe me dizia emocionada, pastor, isso não pode ser uma invenção da minha filha. Ela fica dizendo o tempo todo, mãe, nem no mundo inteiro existe tanto amor concentrado como eu vi naqueles olhos. E cada vez que ela lembra aquele olhar, ela chora. Algo me pegou por dentro ainda mais forte do que com a conversa da irmã Maria. E a minha oração é que algo parecido aconteça com você hoje. Você que está nesse auditório, você que nos acompanha pela transmissão, mesmo por uma gravação. Eu não me lembro do que aconteceu naquele almoço, eu não me lembro do que a gente conversou, eu já estava em outra sintonia, eu fui embora o mais rápido que pude. Eu só lembro de ter passado pela porta do apartamento onde morava, me joguei no chão da sala já chorando, falei, Deus, eu não sei o que está acontecendo. Todo mundo resolveu ver Jesus essa semana. Eu nunca vi isso antes, nunca vi isso depois. A intensidade daquelas experiências. Eu falei para Deus, o que está acontecendo? Evidente que o Senhor está tentando falar algo. Eu falei, eu não creio que o sonho da Tássia seja literal, que o Senhor vai literalmente descer, pregar fisicamente. Falei, se for, me confirma, eu vou chamar a imprensa, vou ficar em pé do seu lado, vai aparecer. Mas eu falei, eu não creio que seja isso. Deve ter algo simbólico, mas eu não entendo nada. E eu não quero parecer ou insinuar que a gente tem esse tipo de experiência o tempo todo, que move nesse nível de espiritualidade. Mas o que eu experimentei aquele dia, eu creio que eu posso falar como os profetas do Antigo Testamento falavam. Veio a minha palavra do Senhor. Não falo no sentido da autoridade da palavra escrita, mas cada vez que iam liberar a palavra para as pessoas,
O Espírito Santo falou comigo com uma clareza que até hoje eu tenho dificuldade para entender. Eu ouvi isso do lado de dentro, eu ouvi isso do lado de fora. Ele diz, é evidente que o sonho é simbólico. Eu perguntei qual o simbolismo. O Senhor disse, eu estou tentando falar com a minha igreja desde domingo e vocês não me permitem. Então, quando ele falou desde domingo, eu lembrei da visão da irmã Maria. E ele me diz, já passou o domingo, já passou a terça. E hoje, apesar de você estar com um estudo preparado, você pode ministrar isso qualquer outra quinta-feira. Hoje eu quero falar com o meu povo, é a minha palavra. Eu falei para ele, eu preciso saber o que o senhor quer falar. Porque uma coisa é deixar de lado o que está preparado, a outra é o que dizer. E nessa hora o Senhor me disse, qual é o único texto da Bíblia que contém as perguntas que a irmã Maria me ouviu fazer? Eu na hora lembrei de João 21. E esse é o texto que nós vamos ler. Porque eu não vou pregar a visão da irmã Maria, eu não vou pregar o sonho da Tássia. Eu quero apenas tentar introduzir o assunto, né? Tentando de alguma maneira comunicar a importância, o impacto com que isso entrou desde o início. João capítulo 21, esse é o nosso texto. Versos 15 a 17, depois de lermos até o 17, vou pedir se você puder deixar aberto ou marcado, que daqui a pouco nós vamos voltar no verso 18 e 19. 15 a 17, depois de terem comido, Jesus perguntou a Simão Pedro, Simão, filho de João, você me ama mais do que esses outros me amam? Ele respondeu, sim, o Senhor sabe que eu amo. Jesus lhe disse, apacente os meus cordeiros. Jesus perguntou pela segunda vez, Simão, filho de João, você me ama? Ele respondeu, sim, o Senhor sabe que eu amo. Jesus lhe disse, pastoreie as minhas ovelhas. Pela terceira vez, Jesus lhe perguntou, Simão, filho de João, você me ama? Pedro ficou triste, pois Jesus ter perguntado pela terceira vez, você me ama? E respondeu, o Senhor sabe todas as coisas, sabe que eu amo. Jesus lhe disse, apacente as minhas ovelhas. Eu quero começar dando destaque à pergunta que Jesus fez e repetiu. Você me ama? As traduções antigas, tu me amas? Não há pergunta qualquer. Ela não é irrelevante, ela não é sem importância. Aliás, eu definiria ela como uma pergunta crucial. E esse é o tema que eu quero colocar na mensagem de hoje, uma pergunta crucial. A importância dela é indiscutível, porque Jesus não está falando de um assunto qualquer. Quando questionaram Jesus, e está registrado em Marcos 12, 28 a 30, qual é o maior, o principal, o mais importante de todos os mandamentos? E Jesus está diante do desafio de torcer a escritura da época e tirar um mandamento que se destacasse acima dos demais. Ele não hesitou, ele não titubeou, ele disparou. Amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, com toda a tua alma, com todo o teu entendimento, com todas as tuas forças. Então o maior mandamento, o que temos de mais importante, é não apenas amar a Deus, é amá-lo com o que eu classifico de amor total. Toda o nosso espírito, a alma, o entendimento, as nossas forças, tudo de nós tem que ser colocado nisso. Portanto, a pergunta é crucial. Em Efésios, no capítulo 6, no verso 24, a Bíblia diz, a graça seja com todos os que amam a nosso Senhor Jesus Cristo com amor incorruptível. É lógico que a graça não é recompensa, não é fruto de mérito. Então Deus oferece graça ao miserável pecador. Quando ele está falando da graça seja com os que amam, não está falando daquela graça que nos alcançou inicialmente. Está falando de uma ação maior, mais profunda. Assim como a Bíblia fala sobre de fé em fé, de glória em glória, a Bíblia também usa expressões graça sobre graça. Né? Nós podemos entender que você pode ir mais longe. Agora, há uma medida de graça separada, não só para aqueles que amam, mas amam com amor incorruptível. Algumas traduções às vezes optaram por amor sincero. A palavra no original é que não se corrompe, que não se estraga, que não se deteriora. Pastor, o amor de alguém por Jesus pode sofrer perda e dano, prejuízo, diminuição? Evidente que sim. Em Apocalipse 2, na carta à igreja de Éfeso, o Senhor falando com o anjo, o mensageiro da igreja, diz, tenho porém contra ti, que abandonaste, a maioria das versões diz, perdeste o seu primeiro amor. Só que a Bíblia está dizendo que quem o conserva vai experimentar graça diferenciada. Agora, em contraponto, do outro lado, em 1 Coríntios 16, 22, o apóstolo Paulo diz, se alguém não ama o nosso Senhor, seja anátema. Ele está escrevendo à igreja, aos cristãos. Então ele está dizendo para a gente a convertido, se a sua relação com Cristo não é baseada em amor por Ele, você é um anátema. Anátema, na melhor das hipóteses, significa abominável. Na pior, maldito. Não é um elogio, não retrata algo bom. Ou seja, não existe possibilidade de pensarmos num relacionamento com o Senhor onde o amor por Ele esteja de fora. Portanto, a pergunta não é uma pergunta qualquer, é crucial. Mas
O próximo questionamento é, qual o propósito da pergunta? Quando Jesus pergunta, Pedro, me ama, é só para ouvir sim ou não? E todo o contexto do texto nos mostra que não é isso que Jesus quer. Esse é o primeiro ponto que eu quero destacar aqui. Jesus, na verdade, quer levar Pedro ao que eu chamo de uma autoavaliação sincera. Qual o nível do amor dele para com Jesus? Quanto ele ama? Porque, na verdade, eu e você precisamos perceber que Jesus não começou uma conversa. Jesus retomou uma conversa que foi interrompida antes. Quando? Na última ceia. Na última ceia, Jesus disse para os seus discípulos, um de vocês vai me trair. A maioria deles começa a perguntar um após o outro, porventura sou eu, porventura sou eu, sou eu. Por que cada um está perguntando sou eu? Cada um se vê, potencialmente falando, como um provável candidato a falhar e tropeçar. Ninguém está naquele nível de dizer eu me garanto. Agora, Pedro não fez essa pergunta, porventura sou eu. Pedro faz uma outra pergunta e não é para Jesus. A pergunta de Pedro é dirigida a João, que a Bíblia diz que estava com a cabeça reclinada no peito de Jesus. Pedro olha para o João e diz, pergunta quem é. Esse pergunta quem é para mim, além da curiosidade, serve no quê? Eu boto a mão no fogo por mim e por ti, João, por nenhum dos outros 10. Mas Pedro dava, em outras palavras, ao não perguntar porventura sou eu, dizendo, eu me garanto. Como sabemos disso? João 13:37, diz que Pedro diz para Jesus, por ti eu daria minha vida. Traduzindo, eu morreria por você. Então não tem chance de eu te trair. Se eu morreria por você, como é que eu vou chegar a esse ponto? Quando Pedro diz, eu morreria por você, Nosso Senhor dá aquela encarada que eu, brincando, gosto de chamar de messiânica. E diz, Pedro, você morreria por mim? Claro, Senhor. Jesus diz, ainda essa noite, tipo, não vai nem demorar. Antes que o galo cante, você vai me negar 3 vezes. O Pedro está lá, de modo nenhum, Senhor. Mas você conhece a história e sabe o que aconteceu. Agora Jesus ressuscitou. As 3 vezes que Pedro negou foi antes da sua morte e da crucificação. Jesus aparece e diz para Pedro, vamos retomar o assunto. Você me ama? Ah, pastor, não tem relação, vou te provar que tem. Primeiro, cada pergunta é muito parecida às 3. Em essência, diria que é a mesma pergunta, nos detalhes não. A primeira pergunta tem um detalhe que nenhuma das outras tem. Jesus pergunta a Pedro, você me ama mais do que esses outros? Qual o propósito de perguntar se Pedro ama mais? Então o que está em questão na primeira pergunta não é ama, ama mais. E por que Jesus perguntaria isso? Porque lá atrás, enquanto todo mundo se via como potencial para errar e até trair Jesus, Pedro não. Essa turma aí pode falhar, eu estou em outro nível. Então basicamente Jesus está perguntando para ele, você ainda acha que é o cara? Por que podemos deduzir isso? Não apenas por esse argumento. Há um jogo de palavras no original grego. O koineu, grego antigo, em que foi escrito o Novo Testamento, ele tinha palavras distintas para expressar conotações distintas de amor. O que nós não temos no português, no espanhol, no inglês, nas línguas modernas. Então, por exemplo, se alguém usar essa palavra estorge, ela serve só para amor familiar. Ela é pouco conhecida, mas só se usa no contexto familiar. A pergunta que Jesus faz a Pedro é, Pedro, tu me amas, agapau, uma derivação de ágape. Ágape, amor perfeito, sacrificial. Pedro responde, tu sabes que eu te amo filéu. Filéu, amor de amigo, amor fraternal, entre irmãos. Só na pergunta e resposta nós já temos 2 tipos distintos. Nós podemos incluir o que não está no texto, que é a palavra eros. Eros significa amor, mas com uma conotação do quê? A intimidade física, o contato físico, a vida sexual de um casal. Então, evidentemente, que se o marido falasse para a mulher, benzinho, vão fazer amor, não é estorge, apesar de ser família. Ele estaria fazendo outra proposta. Cada uma tinha um significado. E eles usavam aquilo de acordo com o significado. Então, quando Jesus intencionalmente pergunta, Pedro, tu me amas agapau? Está falando do amor sacrificial. Isso remete à promessa de Pedro. Eu sou o cara, essa turma te trai, morre por você. E aí? Você é agapau mais do que eles? E quando Pedro responde, tu sabes que eu te amo filéu? Em 94, quando Deus falou isso comigo, eu lembro que tinha acabado de sair o Novo Testamento, da nova versão internacional. Não tínhamos ainda a Bíblia, né, toda, mas o Novo Testamento já estava pronto. E naquela primeira versão, a tradução era assim, Pedro, tu me amas, e a resposta de Pedro era, tu sabes que eu gosto de você. Imagina a moça perguntando para o rapaz, namorado ou noivo, benzinho, você me ama? Te considero muito, a resposta. Não é o que ela está perguntando, não é o que ela quer ouvir, nós sabemos a encrenca que esse cara se meteu. Quando Jesus pergunta a Pedro, você me ama? É como se ele estivesse dizendo, eu gosto muito de você.
Para quem tem pelo menos minha idade, era mais ou menos isso. A frase, amar eu amo, mas não é aquela Brastemp. Não é isso tudo, não é aquelas coisas. Ou seja, Jesus não quer saber só se ama ou não ama. Ama o que você achava? E Pedro diz, não, eu estava enganado. Agora, o que acontece? Que na terceira pergunta, Pedro se entristeceu. Jesus não mudou a pergunta. Pelo menos, não nos parece. Mas na primeira e na segunda você me ama agapau? Pedro responde, filéu. Me ama agapau, Jesus insiste, filéu. E o que houve na terceira? Na terceira Jesus diz, você me ama filéu? Tipo, é só isso. E a Bíblia diz que Pedro não só entristece, mas qual a resposta? Nas duas primeiras ele diz, o Senhor sabe que eu te amo, agora o Senhor sabe todas as coisas. O que está por trás disso? Quando eu achava que era o cara, o Senhor já sabia que eu não era. Não adianta eu maquiar, não adianta eu florir, não adianta eu exagerar, aumentar. Amar eu amo, mas não é tudo que eu achava. Ou seja, Jesus está submetendo Pedro a uma autoavaliação. Evidente que assim como Pedro se entristeceu no dia em que Deus estava me fazendo entender essas coisas, que era para compartilhar com a igreja, isso me quebrou, me arrebentou. Porque Deus virou minha vida ao avesso. É difícil explicar o que acontece quando você recebe luz, uma visitação de Deus. Mas eu enxerguei algo muito parecido na minha vida. Gente, eu não acho que quando Pedro falou, eu morreria por ti, ele está mentindo. Quem é doido de mentir para Deus? Mas ele estava mentindo para si mesmo, ele estava equivocado, se enganando. É por isso que a Escritura diz repetidas vezes sobre enganarmos-nos a nós mesmos. A gente não vai enganar Deus, mas às vezes a gente está se enganando. E eu lembrei de quando eu era adolescente. Lá pelos meus 15, 16 anos de idade, recém cheio do Espírito Santo, aquele fervor, buscando a Deus todo o coração. O pastor terminou de pregar, nem fez apelo, eu fui à frente oferecido. Dobrei meu joelho no altar, falei para Deus, estou consagrando minha vida para ser um mártir da causa do Evangelho. Me ofereço para morrer pela sua causa, Jesus. Ninguém vai falar isso para Deus tentando enganá-lo. Eu acreditava que eu amava a ponto de morrer. E nesse dia Deus começou a me mostrar toda a fragilidade do meu amor que eu não enxergava. Ele me arrebentou. Eu chorei que nem criança. É aquele momento que cada um de nós já passou, que você tem vontade de dizer para Deus, eu nem sou crente, eu sou uma fraude. Eu estava acabado. E eu pensei, no primeiro tópico da mensagem, já me nocauteou, o que é que vem depois? A segunda coisa que ele fez entender teve o efeito inverso, me levantou. Mais do que aquilo que eu estava antes de ter sido derrubado. Porque na verdade, Jesus não quer que Pedro descubra que não ama o que achava, para desfazer de Pedro, ou para que ele desanimasse ou desistisse. Mas ele quer mostrar, se você ainda não está onde deveria estar, mira o lugar que você tem que alcançar e saiba que você pode chegar lá. Se o primeiro tópico da mensagem é a necessidade da autoavaliação sincera, o segundo é um princípio espiritual. O amor, mesmo por Jesus, por Deus, pode crescer. Como presumimos que Jesus está trazendo esse assunto para a conversa? Quando Jesus pergunta, você me ama mais do que os outros? Isso está baseado no quê? Na declaração de Pedro, eu vou morrer pelo Senhor. Ele não morreu. Aliás, quando Jesus foi preso, nós podemos até dar um desconto para Pedro e dizer, ele tentou. Puxa a espada, corta um pedaço da orelha de Malco, servo do sumo sacerdote. Jesus repreende Pedro, manda ele guardar a espada e ainda cura a orelha do cara. A hora que Pedro percebe que Jesus não quer ser defendido, basicamente ele está pedindo para ser preso, com a possibilidade gigantesca de uma consequente execução, o Pedro raciocina rapidinho, se o senhor mesmo quer ser preso até morto, Deus te abençoe. A Bíblia diz, cumpriu-se a Escritura, ferirei o pastor e o rebanho se dispersará. Não sobrou um. Agora eles não fugiram do medo da possibilidade de ser preso. Nós sabemos que tentaram prender todos, porque o Evangelho de Marcos fala de um jovem que estava enrolado num lençol. Os comentaristas ficam especulando, se o chamando de jovem não discípulo, se não foi o próprio Marcos que vivenciou isso, nós não sabemos. Mas Marcos é o único que fala. E quando os guardas tentaram prendê-lo, ele larga o lençol da mão dos guardas e foge nu. Então todos teriam sido presos se não tivessem fugido. Pedro e João vão seguindo Jesus de longe. O que é esse de longe? Distância e segurança. Tentar pegar nós, corremos de novo. Se não, a gente vai acompanhando de longe para ver no que dá. Mas, ou seja, o cara que prometeu morrer, fugiu de morrer. Mas não só isso. Quando Pedro e João chegam no Sinédrio, onde Jesus seria inicialmente julgado, a Bíblia diz que a moça, a serva que estava na porta, reconheceu João. Porque a Bíblia diz que ele era conhecido do sumo sacerdote. A tradição diz que ele fornecia peixe lá. Não sabemos, né, se isso é preciso, não é informação bíblica. É a tradição cristã que diz. Mas a Bíblia diz que reconheceu. Aí ela olha para o Pedro e diz, você também é discípulo? A pergunta também é, eu sei que você quer. Pedro diz, eu não.
Ele vai negar a primeira, ele vai negar a segunda, ele vai negar a terceira. E quando o galo canta, a Bíblia diz que Pedro caiu em si. Caindo em si, chorou amargamente. Aqui o Pedro se sente excluído da seleção, cortado do time, fora. Como podemos presumir isso? Não só pelo choro. Primeiro, nesse dia que Jesus aparece fazer as perguntas, Pedro tinha voltado a pescar, coisa que tinha deixado antes para ser discípulo de Jesus. Mas isso sozinho não é argumento suficiente. Mas o Evangelho de Marcos nos diz no capítulo 16, no verso 7, que o anjo que aparece às mulheres no túmulo vazio para dar notícia da ressurreição, também diz para elas: ide e dizei aos discípulos e a Pedro que o Senhor vai adiante deles para a Galileia. Pedro é o único mencionado por nome, não porque fosse melhor do que os outros, mas provavelmente era o único que àquela altura, depois de negar Jesus daquela forma, não se considerava mais discípulo. Pedro deve ter entrado numa espiral emocional para ter chorado amargamente, de uma descida terrível, de culpa, de condenação. Mas agora Jesus vai dar a ele uma boa notícia. Pode não te parecer boa notícia a princípio, mas eu vou te provar que é. É agora que nós vamos para aqueles versos 18 e 19, que nós ficamos de ler depois. Na sequência das perguntas de Jesus, ele emenda o 18 e 19 diz para Pedro: em verdade lhe digo, que quando era mais moço, você se cingia, andava por onde queria, mas quando você for velho, estenderás as mãos, outro cingirá, a palavra cingir é vestir, e o levará para onde você não quer ir. Gente, durante anos eu não entendia esse versículo. Em todas minhas bíblias de estudo, na época a gente não tinha anotação digital, tudo era feito à mão, a caneta, eu tinha um ponto de interrogação, tipo, que mistério é esse? Mas a resposta que eu demorei para perceber estava literalmente debaixo do nariz, no próximo versículo 19. Jesus disse isso para significar com que tipo de morte Pedro havia de glorificar a Deus. E depois de falar assim, Jesus acrescentou: siga-me. O elemento restauração, não desistir de você, é incrível aqui. Porque siga-me foi as primeiras palavras que Pedro ouviu da boca de Jesus quando largou tudo para ser discípulo. E agora, porque não se considera mais discípulo, Jesus está dizendo: eu voltei lá no ponto, eu estou te recrutando de novo. Eu não desisti de você. Pastor, mas qual é a boa notícia? Ele falou: Pedro, quando você era mais novo, isso não é só idade cronológica, fala de maturidade, você se governava, se mandava, andava no próprio nariz, ia onde queria, se vestia, estava no controle. Quando você for mais velho, não é agora, mas também não é só idade cronológica, é amadurecimento. Você vai perder o controle. Você vai aprender o que significa ser conduzido pelo seu mestre. Ele diz: e você vai estender as mãos. Olhe para cá um instante. O que significa estender as mãos? Se o verso 19 diz: Jesus falou isso para significar o tipo de morte que Pedro ia morrer, Jesus está dizendo: lembra a promessa que você me fez de morrer por mim? Você descobriu que não estava pronto? Que agora, quando você avalia, você diz: amar eu amo, não é agapau, porque eu não estava pronto para morrer. Jesus está dizendo: Pedro, quando eu olho para você, eu não estou mirando o tropeço do seu passado, nem a limitação do seu presente. Eu estou vislumbrando o seu crescimento futuro. Você vai chegar lá. Chegará o dia em que você estará pronto para morrer. E diz a tradição cristã que Pedro não apenas foi crucificado, uma das mortes mais comuns praticadas com meio de execução pelo Império Romano. Quando era criança, achava que só Jesus e os 2 ladrões da cruz é que foram crucificados e ninguém mais na vida. Demorou para eu descobrir que milhares foram. Mas a tradição cristã, tradição é aquela história oral, transmitida de maneira verbal nas primeiras gerações, que ainda nos primeiros séculos passou depois a ser registrado. Não tem para nós o peso de autoridade da Bíblia, não é o que você pode dizer, é indefensável, né? Porque depois de séculos de conversa a gente pode ter alterações, mas são consideradas probabilidades históricas. Pedro não apenas teria sido morto, crucificado, foi executado pelo Império Romano, mas quando chegou o momento de morrer, Pedro teria dito: eu não sou digno de morrer com o meu Senhor. E pediu que o crucificassem de cabeça para baixo. Aquele cara que um dia fugiu e falou: morro não. Terminaria a sua vida como? Eu aceito com honra, mas não sou digno nem de morrer como ele. Piora meu sofrimento, mas me crucifique de cabeça para baixo. Jesus vislumbrou isso muito tempo antes. Ah, pastor, mas está falando que vai morrer, é notícia boa? Não a morte em si, o que está por trás. Pedro, você achava que amava a ponto de morrer, descobriu que não. Eu olho para você e vejo que você vai chegar lá. É assim que Deus olha para mim e para você. Ele não está vislumbrando ou focando o tropeço do passado, nem a limitação do presente. Ele está de olho no nosso crescimento futuro. E Deus acredita em você mais do que sua mãe. Porque mãe é mãe, fala sério. Tem para ninguém.
Agora, as mães às vezes ignoram a realidade de alguns defeitos dos filhos. E Deus não. Ele passa por cima porque ele vê o aperfeiçoamento. Isso é muito diferente. Me faz lembrar de uma história que me contaram, nem sei se é verídica, mas não duvido nem um pouco da possibilidade, da mãe que foi assistir o filho desfilando na parada militar. Diz que o menino marchou no compasso errado da tropa. Quando todo mundo erguia a perna esquerda, ele a direita. Quando erguiam a direita, ele a esquerda. E dizem que a televisão filmou ele do começo ao fim. Foi o mico da parada. Não sei como acharam a mãe. E foram perguntar para ela, como a senhora se sentiu vendo seu filho marchar no compasso errado da tropa o tempo todo? A mãe respondeu, meu filho não fez nada de errado, quem estava errado era o resto da tropa. A mãe tenta não ver o erro. Tenta imaginar probabilidades melhores, com boa intenção evidente. Deus não é desonesto. Jesus está olhando para Pedro e diz, eu vou olhar para o seu crescimento. Isso me faz lembrar da profecia de Isaías. Não esmagará a cana quebrada e nem apagará o pavio que fumega. Eu nunca entendi essa expressão, esmagará a cana quebrada. Nasci e cresci nas grandes cidades do estado de São Paulo, à volta da capital. A selva de pedra, o asfalto. Se tivesse crescido no Paraná, me chamariam de piá de prédio. Né? Mas quando mudei para Guarapuava, em 1993, eu lembro que um dos irmãos falou, pastor, o senhor está inserido numa cultura completamente nova. Eu queria te ajudar a entender a dinâmica, como funciona a cidade, nossa economia. Ele era um fazendeiro e falou assim, a hora que o senhor tiver um sábado livre, eu queria fazer um tour com o senhor. Queria te mostrar os campos de plantio, como nós trabalhamos, o que é plantação, colheita, como funciona, né, o grande fluxo da nossa economia. Vai ser uma experiência, uma imersão cultural legal. Então logo eu pude marquei isso com ele. E ele falou, olha, o trigo está numa altura bonita de ver, não vai ser só chatice para o senhor se atualizar, eu acho que vai ser interessante. E aí, chegamos nos campos de plantio, fiquei impressionado com o tempo que levou da cidade para lá, não imaginava essas distâncias, e fiquei impressionado com o tamanho desses campos, que eu não fazia ideia. Nós andamos pelo menos meia hora naquela plantação de trigo, e ele parando, colhendo a amostra, fazendo o trabalho dele, me explicando. Quanto mais ele anda, mais agoniado eu fico, porque onde a caminhonete está passando, o trigo está sendo atropelado atrás, e fica 2 rastros com aquele trigo no chão, com a caminhonete passando por cima. Aquele negócio vai me incomodando, quando chega perto de uma meia hora, eu falei, todo dia você faz isso? Ele falou, a exceção do domingo, todo dia. Eu falei, mas meia hora como hoje? Ele falou, não, hoje eu estou encurtando. Eu chego a fazer isso por até 3 horas. A hora que ele falou isso, eu transbordei minha ignorância. Falei, daqui a pouco não tem mais trigo com você atropelando tudo. Ele começou a rir, mas riu assim com gosto. Ele parou a caminhonete e falou, pastor, desce, eu desço. Não, você me pegou na cidade. Ele falou, vamos descer nós dois. Eu falei, você primeiro. A hora que ele desceu, eu acompanhei ele. Ele falou, vem aqui. Aí ele me colocou atrás da caminhonete, mostrou aqueles 2 trilhos do trigo atropelado no chão. O resto estava tudo alto. Onde a roda não tinha passado, inclusive já tinha voltado para a altura normal. Ele falou, o senhor acha que isso não levanta? Eu falei, acho. Eu tenho certeza. A caminhonete deve pesar pelo menos as 2 toneladas. Como é que esse trigo vai levantar? Ele falou, pastor, levanta. Eu olhei para ele e falei, impossível. Ele falou, não é não. Ele falou, olha para trás do senhor. Mantém a altura dos seus olhos na altura do trigo, bem parelho. Nessa direção que eu estou apontando. O que o senhor está vendo de diferente? Porque é tudo igual, tudo a mesma altura. Eu falei, tem 2 trilhos, onde o trigo está mais ou menos 1 palmo abaixo do resto. Ele falou, olha a largura do trilho e a distância entre os 2 trilhos. Eu olhava aquilo, comparava de novo da caminhonete, olhava aquilo. Eu falei, você não está dizendo que passou ali e ergueu? Ele falou, faz 2 semanas. Minha cabeça queria explodir, eu dizia, impossível. Ele falou, pastor, olha para cá, aqui o senhor não precisa nem abaixar. Olha nessa direção. Enxergou os 2 trilhos, estava fácil de ver, porque estavam mais de 2 palmos inteiros abaixo. Eu falei, quanto tempo você passou ali? Mais ou menos 1 semana. Eu falei, impossível voltar, não tem como isso levantar. Ele falou, pastor, quer saber como é impossível? Eu te explico. Ele fez o seguinte, ele falou, presta atenção no meu dedo, é só isso aqui que precisa, não é de uma caminhonete. Aí ele vai onde a cana, o caule do trigo quebrou. Essa é a expressão cana, o caule. Ele falou, se o senhor pegar aqui na cana, onde ela quebrou, e esmagar, não levanta mais. Ele fez isso com um, falou, pronto, esse aqui nunca mais ergue. O resto vai regenerar todo. Ele falou, é lógico, trigo maduro é outra conversa. Verde como está. Na hora que ele falou isso, eu lembrei do texto de Isaías. Não esmagará a cana quebrada. Não importa o que foi que atropelou a mim ou a você,
no meio do processo, Ele não vai roubar de nós a esperança de nos reerguermos. E Ele está dizendo, Pedro, eu sei que você tropeçou, eu sei que você ainda está limitado. Eu não quero que você entenda isso para desanimar, eu quero que você entenda isso para projetar. Se é possível crescer, e até você sabe que eu estou dizendo que vai chegar lá, bora fazer esse amor crescer. E se o primeiro entendimento da autoavaliação me arrebentou, o segundo me levantou. Mas para terminarmos, a terceira verdade que eu quero destacar no texto é que o amor, tão esperado por nós, tão importante no relacionamento com Jesus, ele não pode se expressar apenas por meio de palavras. Não significa que a gente não possa falar. Tanto que Jesus está perguntando, Pedro está respondendo. Mas a cada resposta de Pedro, o Senhor sabe que eu te amo. O que é que Jesus diz na sequência? Apacenta as minhas ovelhas. Em outras palavras, Pedro, se você me ama, vamos tirar isso só do terreno da conversa, da falação, e vamos para o terreno das ações, da prática. Eu espero que você demonstre esse amor com certas atitudes e não apenas com a fala. 1 de João 3,18 diz, amados, amemos não de boca nem de língua, mas de fato e de verdade. Não quer dizer que quem ama não possa dizer, mas só falar. E nossas ações não fazerem coro com aquilo que nós falamos, faz a declaração, palavras vazias. E naquele dia o Senhor me fez entender com clareza que quem ama não só expressa isso em ações, mas Jesus direciona um tipo de ação específico, apacenta minhas ovelhas. Quem ama Jesus, trabalha para Jesus. Ah, pastor, então Jesus está querendo recrutar mão de obra? Não. Ele está dizendo para Pedro, se você me ama, eu deixo você apacentar minhas ovelhas. Mas o que Deus nos revela lá no Apocalipse, na carta ao anjo da igreja de Éfeso, o Senhor diz, conheço tuas obras, teu labor, tua perseverança. Não faltava produtividade. O Senhor diz, mas tenho contra ti, que você abandonou, perdeu o seu primeiro amor. O Senhor diz, lembra de onde você caiu, ele chama de uma queda. Arrependa-se, vai chamar de arrependimento é pecado. Um dia um irmão falou para mim, pastor, ora por mim. Falei, pelo que você quer que eu ore? Eu estou em crise. Falei, qual a crise? Perdi o primeiro amor. Falei, não, você não está em crise, você está em pecado. Se amar a Deus é o maior mandamento, você comprometeu o primeiro, filho, como é que você vai chamar isso de crise? Mas aí voltando para o texto, o que é que o Senhor diz? Lembra de onde caíste, arrepende e volta à prática das primeiras obras. O Senhor diz, se não, eu tiro de você o seu candeeiro. O que significa tirar o candeeiro? Em Apocalipse 1, João tem uma visão, 7 candeeiros de ouro, 7 estrelas. O anjo explica. Os candeeiros são as 7 igrejas da Ásia. As 7 estrelas são os anjos, os mensageiros, os líderes da igreja. Então agora ele está mandando uma mensagem de Jesus ao anjo de um dos candelabros, de uma das igrejas. Se você não arrepender, eu pego de volta a igreja que eu te confiei. Porque Jesus está dizendo, sua produtividade está alta, mas eu não quero o trabalho pelo trabalho. Ou seu trabalho é uma expressão de amor por mim, ou se você não me ama, cai fora do trabalho. Ou seja, Jesus não está atrás de mão de obra. Ele está dizendo, se você me der serviço sem amor, eu não estou interessado. Mas não tem jeito de você dar amor e não oferecer serviço. Quem está entendendo? Naquele dia Deus me fez compreender algo. Quem ama, trabalha. E nós precisamos entender que hoje, Deus está nos fazendo a mesma pergunta que fez para Pedro. Você me ama? Não para você responder sim ou não. Vai te levar a um lugar de avaliação onde você está. Se o maior mandamento é não só amar, mas amor total, onde que nós estamos? Qual o nível de resposta? E a ideia dele de nos levar a perceber que não estamos onde deveríamos também não é para desanimar ou fazer desistir. É para mirar. Então eu tenho que cooperar com Deus chegar lá. Ele acredita em mim, ele enxerga meu potencial, ele me oferece recursos, ele faz de tudo para me empurrar. Eu só não preciso atrapalhar. Eu preciso cooperar com Deus e fazer meu amor crescer. Agora, se você quer saber um termômetro, por primeiro tópico da avaliação, basta saber se você se perguntar se você está trabalhando e com qual motivação. Se você quer um termômetro por segundo para saber se o amor está crescendo, nós também podemos colocar isso como análise. Deixa eu explicar isso de uma outra forma. Eu fico imaginando se alguém chegasse para mim e falasse assim, pastor, eu te amo, te respeito, te considero muito. Mas assim, estou me lixando para a sua família. Qual seria o meu sentimento de ouvir isso? Aliás, sempre brinco com as pessoas. Quer conhecer a simpatia de alguém, trate bem a família. Quer conhecer a antipatia ou o lado não tratado da alma, maltrate a família. Da mesma forma, Jesus está dizendo, se você me ama, Pedro, eu preciso ser meus filhos. Se você me ama, ama aqueles que eu amo. Se você se importa comigo, importe-se com aqueles com os quais eu também me importo. Ele está dizendo, direcione o seu amor com esse tipo de ações. Quem está entendendo? Qualquer motivação para o trabalho, gente, ela vai sucumbir com o tempo. Qualquer motivação.
Porque tudo que é novidade gera empolgação, em algum momento não gera mais. Nós podemos falar de qualquer coisa. Relacionamento. A empolgação do casal do namorado, depois noivo, recém-casado, é diferente daquele que tem 10, 15, 20, 30 anos de rotina. E não precisa ser relacionamento, qualquer coisa. O pessoal que tem abraçado os jejuns prolongados aí, o parcial, gente faz Daniel e sai traumatizado com legumes. Um amigo faz um dos melhores miso-shiro, caldo salgado que eu já tomei na vida. Ele fez 21 dias tomando miso-shiro. Faz 2 anos que ele não pode ver miso-shiro na frente. Ah, pastor, eu amo picanha. Passa 1 ano comendo picanha. Olha, você nem aguenta comer picanha 1 ano. Mesmo se fosse possível. Então a pergunta é, o que é que vai manter eu e você motivado trabalhando? Tem gente que trabalha por causa do reconhecimento, mas para de reconhecer, ele para de trabalhar. E não estou dizendo que reconhecer é errado. Se o próprio Deus reconhece, dá galardão e recompensa, a gente também deveria. Mas quem faz só pelo reconhecimento, a hora que não tiver reconhecimento, para. Quem faz pela novidade, daqui a pouco não é novidade. Eu vejo gente empolgada quando uma igreja, um trabalho está começando, né? E depois que a igreja crescer, nós vamos ter a mesma empolgação? Depois que não é novidade, não é começo. Eu descobri com o tempo que só tem uma motivação que se sustenta. É se nós fazemos ou não por amor. Então o amor não é só o que nós precisamos para trabalhar. É aquilo que nós temos que preservar para continuar trabalhando. Se nós queremos ser o povo que Deus espera de nós, que o ame de todo o coração, Ele está dizendo que você temos que expressar isso como? Trabalhando. E não é qualquer trabalho. Ele está dizendo, cuida do meu rebanho. Toda a nossa dedicação em cuidar de almas, né? Seja ganhá-las, trazê-las para Jesus, ajudar no discipulado, no cuidado, né? Desde o básico, a expressão de amor por Ele. Então, se vamos entrar nessa nova dimensão, dizer o amor vai crescer, nós vamos realmente avançar determinado, nós vamos ter que arregaçar as mangas, botar a mão na massa. E não dá para viver no modo da vagabundagem espiritual. Quando falamos de serviço, quem está entendendo? Eu sou parte de uma geração, gente, que vive outra realidade. Eram igrejas pequenas, a gente não tinha força de trabalho, né? O evangelho não tinha alcançado a proporção que alcançou. Gente, quando a gente falava domingo, era o dia da canseira. Primeiro começava com a escola bíblica dominical antes do culto. Depois emendava o culto, mas o culto de manhã era para crente. Tinha o culto da noite, que a mensagem era evangelismo. Mas os crentes tinham que voltar, mesmo que não levasse visitante. E quem não voltasse não era crente. Aí você pensa, tem uma folga à tarde. Não, vai para evangelismo, vai para visita, trabalhar livre, né? Era um monte de coisa. Domingo era o dia da canseira. Mas eu sou parte de uma geração que era a geração Marta. Trabalhava demais a ponto até de não ter tempo para estar aos pés do Senhor. Mas nós saímos de um extremo e fomos para outro. O que é outro? A geração Maria, que nunca quer levantar dos pés do Senhor. O que nós precisamos entender é que a Bíblia apresenta os dois lados. Quando Pedro e os outros 2 discípulos estão com Jesus no Monte da Transfiguração, qual é a fala de Pedro? Senhor, vamos fazer aqui 3 cabanas. Uma para o Senhor, para Moisés, para Elias, nós ficamos no relento, vamos morar aqui. Não vamos mais embora daqui, isso aqui está glorioso. Primeiro o Senhor diz, esse é meu filho amado, ele ouve, tipo, cala a boca, Pedro. Não é você que fala, que você ouve. O que Jesus diz? Vamos descer, não vamos ficar. Não quer dizer que não é bom estar lá, mas quando eles descem, tem um pai com um filho endemoniado precisando de ajuda, tem uma multidão necessitada. Não é nem só um, nem só outro. E nós precisamos entender que tudo o que nós recebemos quando estamos aos pés do Senhor, quando nós estamos no monte da glória, tem um lugar para ser descarregado. É tocando as vidas necessitadas. E Deus está nos chamando a ter um olhar diferenciado de atenção para isso. Quem está entendendo, diga amém. Quando meu filho estava para completar 18 anos de idade, já tinha terminado o ensino médio. Ele tinha ganhado uma bolsa de estudos numa faculdade cristã nos Estados Unidos, mas ele só podia matricular depois de 18 anos. A questão é, ele se formou em dezembro e até final de maio ele não tinha os 18 anos. Então, o primeiro semestre ele não podia ir para lá. Ele só iria entrar no segundo semestre. Eu falei, filho, vou aproveitar esse seu semestre sem aula e você vai viajar comigo. Eu tenho a impressão que depois de estudar, você não volta mais para casa, você vai seguir sua vida. Então, eu quero aproveitar essa reta final, depositar tudo que eu posso no discipulado, no treinamento. Você vai viajar comigo. Meu filho voltava de viagem e dizia, mãe, não dá para aguentar o ritmo do pai. É insano. Ela dizia, filho, você tem nem 18 anos, você nem prega e não aguenta o ritmo do seu pai. Ele falou, mãe, não tem como. Ela falou, a gente viaja com seu pai. Ele falou, não, mãe. Papai disse que ele ia mostrar para mim o que ele não mostra quando a gente vai à família. Que vai ser do jeito dele, o ritmo dele. A senhora não tem noção.
Ela dizia, você está exagerando. Um dia Israel chega para mim e diz, vamos fazer uma viagem com eles. E o senhor fazer a mesma coisa com elas, mesmo que elas não tenham treinamento, para elas saber como é. Aí nós combinamos com a família. Aí ele falou, é diferente? Eu falei, é muito diferente. Quando vocês estão juntos, eu estou no ritmo de passeio. Quando eu estou sem vocês, estou no ritmo de trabalho. O que muda? Eu falei, da hora que eu entrar no avião, ninguém fala comigo. Eu tenho que estudar, eu tenho que escrever, eu tenho que produzir. Conexão de aeroporto, eu tenho que fazer render. Né? Quando estou no hotel, ele quer conversar. Eu digo, na hora da conversa nós falamos, agora não. Né? Eu falei, quando vou ministrar, eu marco reuniões com pastores, com a liderança, antes e depois eu ministro o povo. Não tem esse negócio de estou com fome, vai sair logo, né? da reunião. Aquele falou, não, vamos ver. Eu lembro até hoje. Nós entramos no avião, ela ia começar a conversa, eu... Aí ela é mesmo. Estava assim uns 2 minutos, ela mais... Eu lembro que no fim da viagem ela falou, eu não aguentaria te acompanhar nesse ritmo. Eu falei, é isso que seu filho está falando. Mas por que eu toquei no assunto? Eu esperei meses. Meu filho fazia a pergunta, papai, como você aguenta? Toda semana esse ritmo. Eu falei, filho, não é só isso. Agora você está comigo, eu tenho um bônus, um benefício para minha alma. Durante 17 anos, só antes da pandemia, eu passava em média 3 dias por semana fora de casa viajando, longe da família. Tem gente que a coisa é tão bagunçada em casa que ele quer o ministério itinerante sem ser chamado. Não era o meu caso. Eu falei, filho, cada vez que eu entrava no carro, ou para viajar de carro, ou para ir para o aeroporto, eu literalmente deixava vocês chorando. Semana após semana. Eu falei, eu posso deixar esse quadro bem mais dramático. E ele insistiu, como você aguenta? Eu falei, eu esperei muito tempo para você fazer essa pergunta. Eu falei, só existe um combustível que sobrevive. É na hora que a gente quer desanimar, a gente lembra para quem eu estou fazendo. Por que eu estou fazendo? Qualquer outro combustível vai terminar antes. Eu comecei o ministério, gente, eu já tive empolgações que eu nem percebia que estava dentro de mim. Motivações que eu nem percebia que estava dentro de mim. Eu tive uma formação de vida muito simples, que é o jeito mais bonito da gente substituir a palavra pobre. Ausência de recursos. Então assim, gente, eu lembro da gente tomando banho na pré-adolescência, 2 minutos, 3 minutos de banho, o papai bater na porta, vamos agilizar. Tinha ocasiões que a gente dizia assim, mas a luz está desligada, para economizar, porque o negócio estava feio. Eu dizia, mas está gastando a água. A gente 3 minutos. E outra, não era aquele mundaréu de água. Eu tenho uma raiva que a turma chamava aquilo de ducha, caía 3 pinguinhos. Né? Era uma falta de abundância ali. Primeira vez que eu fiquei num hotel, milagrosamente, não tinha a menor condição nessa época, mas isso é outra história que eu não quero desviar, foi na Barra da Tijuca, no Rio de Janeiro. A barra nem era essa barra toda de hoje, mas já era uma barrinha de respeito. Gente, a hora que eu entrei e olhei o chuveiro no banheiro, eu fiquei deslumbrado. Eu falei, isso não é um chuveiro, é uma aeronave espacial. Aquele negócio enorme, aquela ducha. Gente, eu lavei, não foi meu corpo, foi minha alma. 1 hora debaixo do chuveiro. Outro dia alguém falou, não pensou, eu estava desperdiçando água. Eu falei, economizei a vida inteira, eu tinha crédito. Depois de 1 hora, eu cansei de ficar em pé, eu peguei uma banqueta plástica, voltei mais 1 hora sentado. 2 horas de banho. E a cama? Eu sou de uma época, eu peguei colchão de mola. Nova geração não sabe o que é isso. O meu tinha uma mola solta na cama, que você virava à noite, ela te desvirava. Era um negócio horrível. Quando eu deitei aquele colchão, eu disse, isso não é um colchão, isso é uma mãe te pegando no colo. Primeira noite no hotel, já me corrompi, não fui na reunião cedo para dormir mais. E a hora que eu fui para o café da manhã, gente, o que eu falei, tá ali era um milagre. A gente fez essa viagem para participar de um evento no Rio. Primeira noite, dorme no ônibus. A última, terceira, volta dormindo no ônibus. E a do meio que não tem dinheiro, vamos dormir na rodoviária. Até chegar lá e ver como era e descobrir como seria. Não tinha dinheiro para comer. Mas aí, o café da manhã estava incluso no presente que nos deram. E aí quando eu olho, parecia um café colonial. Nunca tinha visto tanta comida e nem tanta comida boa. Gente, meu café da manhã foi café da manhã, almoço, janta. Eu comia até o umbigo virar para fora. Essas coisas deslumbravam. Eu era garoto e os profetas vinham e diziam, vai chegar o dia que você vai ficar cruzando os céus dessa nação de avião de um lado para o outro. Eu ria tipo Sara, nunca julguei Sara, porque era difícil de acreditar. Nunca tinha andado de balão, imaginava se eu vou subir no céu no balão inflado. Né? E passagem era muito cara naquela época, gente. Hoje, não quer dizer que está barato, mas é uma realidade proporcionalmente mais acessível. E aquele negócio me parecia um absurdo. A primeira vez que eu voei de avião, a gente é besta demais, eu me senti mais importante. Aliás, quem voa a primeira denuncia, eu tirava foto até do bagageiro. Eu ficava contemplando o aeroporto, dizia, bem mais limpinho que a rodoviária. Eu no banheiro para gastar a taxa de embarque. Eu dizia, caro, vou no banheiro com ou sem vontade. No mínimo gastar água e sabonete.
a mentalidade da escassez. Aí alguém perguntou, e aí, pastor? Eu falei, e aí que depois de um tempo você não aguenta mais aeroporto. Porque o que pode ser novidade te empolgar, gente, até hoje eu não suporto ouvir aquela voz no alto-falante. Voo 3, 8, 9, 4. Teve um dia que não aguentei, eu pensei alto. Eu quase gritei, porque eu falei alto. Falei, fala direito! A pessoa do meu lado falou, a gravação. Eu falei, deveriam ter gravado direito. Aí o cara ficou me olhando, tipo, que doido. Aí eu pensei, ele não deve viajar tanto. Qualquer motivação vai embora. Agora, se nós fazemos por amor, ela vai sobreviver. E ela vai manter nos trilhos do jeito que o Senhor quer. Quem está entendendo, diga amém. Eu creio que Deus nos reuniu aqui hoje para fazer a mesma pergunta que Ele fez há 2000 anos atrás a Pedro. A mesma pergunta que Ele fez há 32 anos atrás a irmã Maria. Você me ama? Não para esperar ouvir só um sim ou não, mas nos levando a uma autoavaliação. Ele quer que a gente enxergue onde esteja. E honestamente, se a gente deixá-lo nos conduzir nessa autoavaliação. Aliás, se a gente for além da autoavaliação, do autoexame, eu gosto de fazer um trocadilho, dizer melhor que autoexame é o exame do alto. E a oração do salmista, sonda, meu Deus, conhece o meu coração. Nós vamos perceber que nenhum de nós está onde deveria estar. Mas a gente não deveria desanimar com isso. Se eu não estou onde deveria, essa constatação tem que ser a força motriz que me empurre para esse lugar que Deus vê que eu e você podemos alcançar. O nosso amor pode crescer. Nós podemos chegar a um nível maior de entrega. E se tem um termômetro bom para avaliar onde estamos e se estamos ou não crescendo, e ainda é a maneira que Ele quer que expresse isso, é o serviço. Nós ainda estamos no começo do ano, tem muita gente fazendo planos. Na sua agenda, amar o Senhor e expressar isso por meio de serviço, você vai ter que encontrar um lugar de importância. Feche seus olhos por um instante. Senhor Jesus, se o Senhor não vivificar a Tua palavra por meio do Teu Espírito, terá sido só um discurso, só uma palestra. E nós precisamos mais do que isso. Eu oro por cada um dos meus irmãos aqui presentes e dos que nos acompanham. Não nos deixe apenas processar e digerir informação. Que a Tua palavra fale e cale nos nossos corações. Que ela não apenas exponha o nosso íntimo, porque a Tua palavra é um espelho que reflete a nossa realidade, mas que ela também reflita, ó Deus, a realidade futura, potencial, posicional que nós temos no Senhor, de avanço e crescimento. E Pai, nós oramos que haja clareza para que possamos Te dar a devida resposta e correspondência. Nós queremos ser um povo que se deixa ser constrangido quando entende o Teu amor. Que afirme como Paulo, Teu amor nos constrange. E lá em 2 Coríntios 5,4, ele não apenas diz Teu amor nos constrange, mas ele diz, julgando nós isso, se um morreu por todos, logo todos morreram. Se Ele deu sua vida por nós, nós também daremos por Ele. Nós queremos entrar num nível de correspondência maior para contigo. E fazê-lo não apenas com palavras, mas de uma maneira muito específica, amando os que o Senhor ama, importando-nos com aqueles com os quais o Senhor se importa. E nós oramos que desta manhã o Senhor nos ajude a entender onde estamos. Não para que haja abatimento ou desânimo, mas para que possa haver, ó Deus, uma decisão de avançar. Que o Senhor nos ajude a cooperar contigo e com todos os teus recursos e a sua própria torcida em nosso favor, de que o nosso amor pode crescer. Mas que tudo isso tenha um claro efeito de não ser apenas verbalizado, que nossas ações façam coro, que o Senhor encontre em nós um povo disposto a Te servir, a promover o avanço do reino de Deus. Sopra sobre nós nesta manhã. Toca-nos pelo poder do Teu Espírito. Desperta algo dentro de nós que sozinhos não poderíamos fazer. Mas que ao fazê-lo o Senhor também encontre em nós a correspondência. Eu abençoo cada um dos meus irmãos e irmãs. Nós suplicamos a Tua graça, o Teu favor, a ação do Teu Espírito. E porque temos certeza de que aquilo que o Senhor começa aqui agora não vai terminar no final dessa reunião. Nós nos antecipamos em Te dar glória, Te dar honra e Te dar todo louvor. Obrigado, Senhor, pelo Teu amor, que está além do nosso entendimento. Obrigado porque o Senhor não foca nos nossos tropeços do passado e nem na limitação do presente, mas no nosso crescimento futuro. E segue nos encorajando, fortalecendo para que isso seja uma realidade. Obrigado pelo privilégio, Senhor,
de retribuir seu amor. Nós só te amamos porque o Senhor nos amou primeiro. E poder fazer isso por meio de serviço. Que a nossa mentalidade mude, que a nossa teologia de serviço mude, que a nossa motivação de trabalho mude e que ela esteja alinhada com o seu coração. Nós oramos em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Se você crê e concorda, diga amém. Eu quero que assentado mesmo, você tire um instante para falar com Deus. Do seu jeito, da sua maneira. Eu sei que Deus também está falando com você. Talvez você esteja vivendo um momento e Deus te dizer, olha, você está achando que é o cara, mas não é isso tudo não. Ou talvez você já descobriu que não é o que achou que era. Talvez você, como Pedro, já deu suas tropeçadas. E nesse momento seja abatido como Pedro. E Deus quer que você saiba, Ele não vai esmagar a cana quebrada, nem apagar o pavio que fumega. Não importa o que te atropelou, o que te levou a esse lugar. Ele nunca vai roubar de você a esperança de se reerguer. E Ele, na verdade, está trabalhando para que isso aconteça. Não importa se você está ou não servindo a Jesus, que é a expressão desse amor. Ou se você, a semelhança daquela igreja de Éfeso, está trabalhando sem amor. O importante não é como estamos, é o que faremos, o entendimento que Deus está nos dando a partir de agora. E a graça de Deus à sua disposição. Fale com Ele por uns instantes. Enquanto você deixa Ele trabalhar em você. Eu creio que você, como eu, sente a doçura da presença dEle. Essa ação tão linda, sublime do Espírito Santo nesse lugar.